Oi, gente, bom dia. Bom dia, oitavo ano, tudo bom? Tudo bem com vocês? Ah, já que passando aqui para trazer um pedacinho da correção. Estou enviando, como a gente se encontrou, está se encontrando ao vivo, né, para tirar algumas dúvidas, eu vou enviar aqui o material, vou postar para vocês, vou enviar para a galera que não tem, obviamente, mas estou enviando um pedacinho da correção, tá? Não estou enviando a correção toda. Então, a gente está na crise do sistema colonial, unidade 2. Eu estou enviando, perdão, eu estou enviando a correção da 467, deixa eu ver aqui, e da 472, tá? Depois das atividades maiores, eu vou enviar na próxima semana, tá? Então, eu estou aqui, dentro da crise do sistema colonial, estou vendo crise do sistema colonial, um material que eu enviei na semana passada, tá falando pra gente essa crise do sistema colonial, do que estava acontecendo aqui no Brasil, né? Essa colônia e o Brasil, colônia de Portugal, né? A gente sabe disso. O que estava acontecendo aqui para que a independência chegasse, né? Essa crise do sistema colonial está falando das insatisfações das pessoas que viviam aqui, dos colonos, né? A galera que vivia aqui, quais eram essas insatisfações, insatisfações essas que vão levar à independência do Brasil, tá? O que estava acontecendo aqui, Jaque? A gente vê, a primeira coisa que a gente vê é a questão do pacto colonial, que está aqui, olha, na página 466, que impedia dessa colônia se desenvolver. Os colonos estavam chateados com Portugal porque Portugal determinou, né, em 1500, o que a gente conhece como exclusivo metropolitano ou pacto colonial, que dizia que o Brasil só podia fazer comércio com ele, com Portugal, com a sua metrópole. Então, quem estava vivendo aqui queria fazer comércio com a Inglaterra, por exemplo, que já era industrializada, né? Isso lá em 1700 e pouquinho, né? E Portugal não deixava, tá? E isso vai gerar insatisfações, né? O pacto determinava que esse comércio, né, essa compra e essa venda só pudesse ser feito com Portugal, não com outros países, né, já que a gente tecnicamente, entre aspas, a gente pertencia a Portugal. Então essas insatisfações, desculpa, vão acontecer. Fala também do Marquês de Pombal, um déspota esclarecido, que é enviado para cá, para o Brasil, né, para ministro, né, do rei de Portugal, enviado para cá para administrar aí a colônia, né? A gente está em 1700 e pouquinho, tá? Principalmente a economia. A gente está vendo agora que aquela história do açúcar, da plantação de cana-de-açúcar, do cultivo do açúcar, tinha dado problema, né? Agora Portugal plantou muito açúcar, em 1750, né? Tinha plantado muito açúcar aqui, mas aí os holandeses estavam vendendo açúcar também, um açúcar mais barato, e isso implicava muito na questão do açúcar de Portugal, porque ninguém comprava açúcar de Portugal mais. Todos queriam comprar o açúcar que pertencia à Holanda, o açúcar plantado, cultivado pela Holanda lá na América Central, lugar que a gente conhece como Antilhas, né? No Caribe. Aí Portugal pensou, vamos para o interior, né? É nesse momento que Portugal vai encontrar o ouro tão sonhado, tão desejado ouro. Mas Portugal vai encontrar ouro aqui, vai criar aí vários impostos, né? O quinto, muitos deles, mas os dois mais importantes foram o quinto e a derrama. O quinto dizia que todo o ouro que as pessoas que estivessem aqui no Brasil explorando, né, tentando encontrar ouro, e as pessoas que encontrassem ouro aqui, tinham que dar a quinta parte desse ouro para Portugal como se fosse um imposto. Era um imposto, né? E a derrama dizia, bom, já que você não está pagando o quinto, né, que as pessoas tentavam burlar, né, tentavam fugir do quinto, então o que vai acontecer? Eu vou entrar na casa de vocês e vou tomar tudo que vocês têm, de bem, de coisas de valor. Então os colonos estavam muito insatisfeitos com esses impostos, né? E o Marquês de Pombal é enviado para cá para tentar administrar aí essas convulsões, essas insatisfações, tá? O Marquês de Pombal vai transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, né? Já que o ouro está em Minas Gerais,
o Marquês de Pombal vai levar a administração, né, da colônia para o Rio de Janeiro, que é mais perto de Minas, estava lá em Salvador, né, lá no Nordeste, traz para cá a capital, para o Rio de Janeiro, para que a politicagem, né, vamos dizer assim, a política, a administração, né, do Brasil ficasse mais perto do ouro, né, já que está rolando aí esses impostos muito importantes, né, o Marquês tinha que estar sabendo quem estava pagando ou não. Né? Vai, inclusive, expulsar os jesuítas daqui também, para romper com a Igreja Católica, né? Para acabar com esse controle que a Católica tinha aqui. Inclusive, essa página 467 tem uma correção que fala sobre a Igreja Católica, tá? O Marquês de Pombal também, pessoal, é um déspota esclarecido. O Marquês de Pombal é um cara que era, né, perdão, um cara que estava ali pensando, né, no desenvolvimento maior, estava pensando ideias iluministas, né? Ele é um déspota, ou seja, ele é um cara que está controlando ali, né, de acordo com o absolutismo, né? Aquele controle tem que estar passando pela mão dele, mas ele estava esclarecido, ele era juntava ali um pouquinho do absolutismo com o iluminismo, tá? O livro fala também de conjuração mineira, né? E Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, e Conjuração Baiana. Esses dois movimentos importantíssimos que vão levar à independência do Brasil, né? Dois movimentos importantíssimos dentro do Brasil aqui, que um em Minas, obviamente, outro na Bahia, que pediam a independência, que pediam que o Brasil, inclusive, virasse uma república, né? Eu coloquei para vocês na aula passada algumas diferenças, algumas semelhanças entre eles, né? A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana queriam a independência, uma semelhança, queriam república, é uma semelhança, mas, por outro lado, a Inconfidência Mineira, onde aparece aí a figura do Tiradentes, a Inconfidência Mineira era liderada pela elite, não queria a abolição dos escravos, obviamente, a galera da elite não queria libertar os escravos, e lá na Conjuração Baiana, diferentemente da mineira, queriam, né, a libertação dos escravos, não foi liderada pela elite, a grande maioria das pessoas fazia parte do povo mesmo, né, mas são dois movimentos que vão acontecer, as pessoas vão se levantar contra a metrópole portuguesa. A gente já está aí em 1700, deixa eu conferir aqui para não falar errado para vocês. Outra coisa, a gente já está em 1790, chegando pertinho aí de 1822, tá? Que é quando a independência vai acontecer. Aqui eu tenho a correção, página 467 está perguntando assim, é verdade que o Marquês de Pombal foi um protetor dos indígenas do Brasil? Em seu governo criou mecanismo de inserção do indígena na sociedade e proteção à sua condição. É verdade ou mito? É verdade, tá? É verdade, sim. Os indígenas, na época lá do Pombal, vão ser transformados em súditos, né? A ideia era mesmo que os indígenas apoiassem o governo de Pombal, né? Já que eles não eram súditos, já que eles eram pessoas à margem da sociedade, né? Então a gente coloca assim, nossa, ele protegia os indígenas, mas era com segunda intenção, né, gente? E inclusive, ele dizia que os jesuítas, né, eram responsáveis pela situação que os índios estavam passando, né, já que os jesuítas tinham vindo para cá para converter os indígenas, lembram disso? Para converter, para fazer com que os indígenas tivessem uma outra cultura, né, mais próxima de Portugal, obviamente. O indígena andava pelado, andava nu, e aí os jesuítas, não pode indígena andar nu, tem que vestir roupa. Indígena, você não vai à missa, indígena, você tem várias mulheres, você vive dessa maneira, você não tem rei. Então, os jesuítas vieram para cá para aculturar, para transformar. Foi uma grande violência com os indígenas, isso, né? Então, o Marquês de Pombal vai expulsar os jesuítas daqui, né? Mas muito, pessoal, para que a Igreja Católica perdesse esse controle sobre a colônia, já que a Católica estava muito presente aqui no Brasil. Então ele expulsou os jesuítas, estavam aqui desde o descobrimento, né, entre aspas, descobrimento. Os jesuítas vão embora e o Pombal transforma os indígenas em súditos. Sim, esse não é mito não, é verdade, tá? Aqui na página 472, eu tenho aqui a figura do Tiradentes, né, que foi um cara que apareceu lá em Confidência Mineira, e o Tiradentes aqui é colocado como
Jesus, né, tá assim: analise a obra de Pedro Américo, Tiradentes esquartejado, e procure 2 detalhes que possam fazer parte dessa construção mítica do herói. O Tiradentes vai ser colocado como herói, né, é colocado aí como é feriado, né, nacional, pra gente aqui é feriado, e eu trouxe para vocês uma contradição, né, porque na conjuração baiana também morreram pessoas esquartejadas e ninguém lá foi colocado, né, nenhum deles foi considerado como herói. Né? Qual é a ideia aqui do herói, do Tiradentes como herói? A ideia do Tiradentes aqui como herói era mostrar que uma pessoa que, que tivesse vindo para salvar, né, o Brasil desse controle de Portugal, porque o Tiradentes aparece na Inconfidência Mineira lutando contra a metrópole, lutando contra Portugal. A gente falou aqui, eu falei para vocês que a Inconfidência Mineira vai ser um movimento, foi um movimento que queria a república, que queria a independência do Brasil, que vai acontecer em 1822. Por isso, tanto ela quanto a Conjuração Baiana vão ser tão importantes nesse momento. Né? E o Tiradentes vai ser um cara que vai aparecer lá na Inconfidência Mineira contestando muito esse controle de Portugal. Então, nossa, que herói, né? O cara que vai levar o Brasil para a independência. Lembrando que a Inconfidência Mineira foi bolada, né? Foi construída ali pela elite. O Tiradentes era uma das pessoas mais simples daquela galera ali que estava bolando, né? Inconfidência Mineira é essa, que nem vai chegar a acontecer, porque vai ter um cara que fazia parte, me esqueci o nome dele agora, Américo alguma coisa. Não, Joaquim Silvério dos Reis. Ele fazia parte, né, da Inconfidência também, mas ele vai entregar a Inconfidência para a coroa. Ele vai chegar e vai falar assim: rei de Portugal, tem gente lá em Minas Gerais arrumando uma confusão, hein? Fica de olho lá em Minas, hein? Porque tem gente que vai se levantar, vão fazer uma revolução, uma revolta para ficar independente. Aí o rei vai conseguir reprimir a revolução, vai conseguir reprimir a Inconfidência, né? Esse levante aí em Minas Gerais. E o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, vai ser o único que vai morrer, vai ser o único que vai ser esquartejado, né? A grande maioria deles vai ser exilada, né? Vai ser mandada para fora, se eu não me engano, para a África, né? Vão ser presos, e o Joaquim José da Silva Xavier, desculpa, vai ser esquartejado e vai morrer, obviamente, né? O corpo dele vai ser exposto ali em praça pública. A gente vê aqui o Tiradentes colocado aqui como um herói, né? Colocado aqui a cabeça dele colocada como se fosse num altar, sabe? A cruz aqui do lado dele, né? Representando ali o cristianismo como se fosse o Messias, né? O Salvador. Percebam que o corpo dele está coberto aqui como se fosse um manto, né? A parte aqui azul, estão vendo? A parte azul cobrindo aqui a parte de baixo, né? Como Jesus mesmo usava um manto, a cabeça como se estivesse num altar. Essa representação aqui do Pedro Américo é para trazer o Tiradentes como Messias, como Salvador, né, como grande herói, né, da independência. Tá? E a gente vê que isso é uma construção, né, porque aqui a ideia, quando isso aqui foi pintado, né, a ideia, 1893, era acabar com essas características de colônia, né? Acabar com essas características. A gente já está aqui pertinho da República, né? Acabar com essas características, inclusive de império. 1893, a gente está 1889, já tinha acontecido a República, inclusive, né? Então a ideia aqui era trazer o Messias, o Salvador do Brasil, para tirar todas as características do passado. O Brasil agora é uma república, que era o que a galera da Inconfidência Mineira queria mesmo, né? Que o Brasil virasse república, tá? Lembrando que a Inconfidência Mineira não vai acontecer, porque vai ser delatada e entregue, né, pelo Joaquim Silvério dos Reis, que era um dos participantes também. Ele vai chegar e vai falar: rei de Portugal, a galera está se levantando. E, em troca, ele teve o perdão das dívidas, ele tinha muitas dívidas, né, com Portugal. Aí o rei de Portugal, né, na verdade o Marquês de Pombal, que estava organizando aqui, administrando, né, ele vai entregar em Confidência, e a Inconfidência Mineira não vai chegar a acontecer. E o Joaquim José da Silva Xavier vai morrer por conta disso e é colocado como grande mártir da independência do Brasil, tá? Aqui eu tô fechando, vou enviar isso aqui para vocês, tá? Esse material. E na próxima semana eu envio um pedacinho da correção. De repente eu envio logo tudo, de atividades, tá? Tô enviando apenas essas duas agora,
ok? Façam os exercícios, peguem a minha voz, vão marcando lá no livro que vocês acharam interessante, tá? E vão organizando esse livro, tá, gente? Pra não ficar defasado, tá bom? Se cuidem e até amanhã. Beijo!